O ministro da Casa Civil, Rui Costa, se retratou agora à tarde, depois daquela declaração dele de que Brasília seria uma ilha da fantasia. Ele disse no Twitter que a fala foi um desabafo diante da inconformidade com o processo de tomada de decisão. Admitiu que não foi feliz com as palavras e disse que nunca quis atacar os brasileiros que moram na capital federal. Zanini, vou trazer para você. É um sincericídio esse do Rui Costa, né? O que ele fala é o que muita gente pensa, mas o problema é que ele não pode expressar isso. Ele é o ministro da Casa Civil, né? Muita gente no Brasil acha que Brasília foi um equívoco, que é uma ilha da fantasia. E eu já morei em Brasília e discordo, gosto muito de Brasília. Sou defensor de Brasília. Mas muita gente tem essa visão de que Brasília, a raiz dos males do Brasil é Brasília e por aí vai. O Rui Costa falou um pouco isso, usou um pouco o que se chama de metonímia, né? De colocar a cidade como sinônimo de algo maior. O Gilmar Mendes fez isso também recentemente no programa Roda Viva, quando ele falou que o germe do fascismo estava em Curitiba, falando da Lava Jato, mas ele citou Curitiba, causou um fuzuê lá, os políticos todos paranaenses ficaram irritados, o governador fez pronunciamento e o Gilmar também teve que se explicar. Então, esse é o primeiro erro, acho, né? Os ministros, ainda mais da área política, de uma área de coordenação de governo, como é o Rui Costa, não é qualquer ministro, tomar cuidado com esses sincericídios assim, porque nós somos cidadãos privados, né? São cidadãos públicos. E tem uma questão também, eu acho que vai além disso, que é a própria inabilidade do Rui Costa. O Rui Costa vem sendo muito criticado. Vários ministros desse início de governo Lula têm sido criticados, ou porque não entregam votos, ou porque têm acusações, denúncias suspeitas, ou porque não funcionaram. E o Rui Costa está sendo criticado muito justamente por essa falta de habilidade política, uma certa grosseria em algumas situações. Ele está um pouco na berlinda, está um pouco sob fogo cruzado. Então, isso leva um pouco, impulsiona um pouco um movimento, uma pressão sobre o Lula, sobre o presidente Lula, para que já nessa altura do campeonato faça uma reforma ministerial. Pode ser pequena, pode ser média, que troque algumas peças. Essas do União Brasil devem ser trocadas. Há pressão até para que troque o próprio Rui Costa, embora eu acho que isso não vai vingar nesse momento. Também acho muito difícil, mas seria admitir um erro muito grave. No Ministério muito central, né? Mas isso mostra, quer dizer, parece que o governo já tem muito mais tempo do que tem, né? O governo não tem 6 meses esse governo, né? E você já começar a falar de reforma ministerial para um governo que não tem 6 meses, mostra a dificuldade mesmo que é governar, que é criar maioria no Congresso e que é acertar na composição ministerial para contemplar partidos, gênero, regiões. É muito difícil montar esses ministérios. Mas, Graça, lembra que o Lula ficou tentando montar os ministérios, fechar o quebra-cabeça até o último minuto, assim. Os ministros tiveram pouquíssimo tempo para fechar as pastas, mas quando a gente olha o levantamento do Rafael Cortes, fica claro. Você tem dos ministros que estavam ali no Congresso, dentro da Câmara, que tem interlocução com os deputados, você tem 2 do União Brasil, sendo que a Daniela do Vaguinho não tem, assim, essa articulação toda, e o outro do PSD é o ministro da Pesca. O Lula praticamente só conversou com o Senado. Por quê? O levantamento ele mostra aí um desequilíbrio, né? O Zanini está falando uma coisa que é muito interessante. Parece que esse governo tem mais tempo do que ele tem. Mas, assim, vamos lembrar de algumas coisas também. Isso aí não veio de graça. Isso aí foi reflexo aí do jeito que eles montaram esse governo. Porque você imagina só, o presidente da República no Brasil é um sujeito que tem uns poderes quase imperiais, porque ele governa por medida provisória. Ele consegue governar por medida provisória. Ele quase não conseguiu, tipo assim, ele teve bastante dificuldade para passar uma coisa que era comezinha, que era assim, a nova estrutura do governo. Tipo assim, foi um básico, né? Uma coisa assim, tipo assim, nenhum outro governo, desde que existe medida provisória no Brasil, desde do Fernando Collor, nenhum outro governo teve dificuldade para aprovar uma coisa tão comezinha que é a estrutura dos ministérios, como é que eles vão funcionar. Então, assim, se tem alguém cobrando reforma ministerial nesse momento, com menos de 6 meses de governo, olha,
essa pessoa, pelo menos, ela está lendo os jornais, porque assim, o governo está tendo muito mais dificuldade do que ele deveria. Essa questão dos deputados do centro, por exemplo, tipo assim, União Brasil tem ministério, mas assim, União Brasil não vota com o governo, em maioria não vota com o governo.